Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Eu vou falar primeiro com aquelas pessoas que vão ver depois pelo IGTV ou pelo YouTube. A live de hoje, 7 de julho, o tema é a importância do cuidador de idosos e qual a sua relação com os outros profissionais que atendem o idoso. Essa live vai ter uma convidada que é a enfermeira Carolina Save, que daqui a pouquinho ela já deve estar entrando. Claro que a gente sempre entra 1 ou 2 minutinhos antes, para quê? Para que a gente regularize o som, o vídeo, se está enquadrado certinho. A enfermeira Carolina já entrou, eu já vou chamá-la, ok? Então vamos aguardar só mais 1 minutinho para dar 19h30 e a gente já começa a nossa live. Então, repetindo, o tema de hoje é sobre a importância do cuidador de idoso e sua relação com os outros profissionais que atendem esse público, ok? 19h30 eu vou chamar a Carolina para entrar na live e rezar para que dê tudo certo. Só aparece você. Carol, já te chamei. Vamos ver se consegue. Oi, Olá, boa noite, Carol. boa noite, tudo bem? Tudo certo? Então Tudo? vamos lá. Vou tentar colocar um comentário fixo aqui, Tá, daí a gente já começa. deixa eu só dar uma ajustada aqui que tá meio para baixo. Acho que assim fica melhor. É, Tá ótimo, Carol. Tá me tá bom? escutando bem? Tá. Tô, Tá me escutando bem? tô. Então tá. Tu também tá me escutando bem? Tá tudo jóia. Então Então eu vou tá. apresentar a Carol como eu a conheço e depois ela vai se apresentar. Certo. A Carolina Save, ela é minha amiga de ensino fundamental, a gente já se conhece há muito tempo. Depois cada uma foi para outro colégio fazer o ensino médio. A gente se reencontrou quando a gente debutou juntas. Na Isso. época se debutava, né, Carol? É. E Há muito depois, tempo. depois disso a gente se reencontrou novamente porque a gente frequentava o mesmo salão de beleza. E a última vez que realmente a gente começou a ter uma conversa mais profissional foi quando a gente teve um reencontro de 30 anos de debutantes. Acho que foi 30. E Foi. aí a gente se reencontrou e começou a ter mais esse envolvimento profissional, daí já que as duas já estavam com as suas profissões e garantidas, digamos assim. E aí a gente vem conversando ao longo desse tempo. Mas agora se apresente, Carol. Então, meu nome é Carolina, eu sou enfermeira, né? Sou enfermeira formada desde 2008. É, atuei em alguns hospitais de forma assistencial, né? Mas acabei focando mais na parte mais administrativa. Eu fiz pós-graduação em auditoria, em sistemas de saúde. Trabalhei, meus últimos trabalhos foram todos vinculados a isso, né? E por último, até além de auditoria, eu trabalhei com controle de infecção hospitalar num dos hospitais aqui de Florianópolis, né? Hospital cirúrgico. E mas eu sempre tive vontade de empreender na minha área, né, de enfermagem. E sempre pensei nessa área de cuidar de pessoas, de idosos. E aí, o ano passado, eu tive essa oportunidade, né? E essa vontade realmente se veio muito à tona. E aí, eu resolvi abrir, então, uma empresa
que oferece serviço de cuidados de pessoas, na verdade, né? Desde idosos, crianças, pessoas com necessidades especiais, pós-operatório, de baixa complexidade, né? Então é isso. Então, assim, para as pessoas que estão assistindo, né? Existe um aviãozinho aqui embaixo, do lado ali dos comentários, que se vocês clicarem ali, vão aparecer alguns amigos de vocês, inclusive se eles estiverem verdinho, é porque eles estão ao vivo né, na internet e no Instagram. Se você achar que tem alguém que se interessa por esse tema de idoso, de cuidador, você pode mandar para eles, assim eles conseguem ver ao vivo e aí até interagir com a gente, fazer perguntas, e vocês também que estão assistindo, fiquem à vontade. À medida que a gente consegue ler aqui, a gente vai respondendo essas perguntas. Então, Carol, assim, para começar, o porquê, né, de uma personal organizer estar se envolvendo com a questão do idoso, para explicar, a gente faz também a organização residencial para idosos, juntamente com a questão de rotina. E uma vez ou outra a gente acaba chegando em alguma casa que tem um cuidador de idoso lá. Então a gente tem essa interação não só com o familiar, mas muitas vezes é o cuidador que recebe as informações que eles vão ter que fazer depois em casa, né? Uhum. Então, primeiro que eu queria te perguntar é o que é a Cuidare, que é essa empresa que tu trabalhas, né? Tu já tinha falado antes que não é só com idoso, mas explica um pouquinho como que é essa empresa. Então, a Cuidare, ela na verdade, ela é uma franquia, tá? É uma franquia que a origem dela é em Natal, Rio Grande do Norte. E eu conheci através de postagens, né, via internet. E ela uma franquia que já tem espalhada em todo o Brasil, tá? E eu conheci, pesquisei sobre a empresa, achei uma empresa assim com um diferencial, né? Então resolvi trazê-la aqui para Florianópolis e São José, certo? Uhum. Então, assim, ó, basicamente é uma empresa que ela oferece serviço de cuidados, tá, para pessoas, dentro, assim, de um padrão um pouco mais rigoroso, com uma atenção, assim, mais especial, né? Então, a gente, os nossos funcionários, por exemplo, eles são todos registrados com carteira assinada, né? A gente faz visitas com mais frequência na casa dos nossos clientes. É realmente um serviço bem diferenciado daquilo que eu sei que existe aqui em Florianópolis, tá? Tá. E assim, no que se refere ao cuidador, né? Às vezes a gente coloca a palavra cuidador, mas num bolo muito grande. Então, assim, eu vejo muito claro a diferença do que a gente chamava antigamente das damas de companhia, né? Aquela Sim. pessoa que a família contrata uma pessoa, mas que ela não tem um conhecimento técnico, digamos assim, mas é só para fazer companhia para o idoso, né? Uma senhora que passa lá a tarde toda conversando com a outra, ajude a fazer um crochê, aquela coisa de antigamente. E que hoje em dia a gente sabe que o idoso é muito mais ativo, então pode fazer muito mais atividades. Existe aquele cuidador de idoso ou de recém-nascido, enfim, mas que existem alguns cursos técnicos de cuidador de idosos. Tem algumas escolas que oferecem o curso de cuidador, que, se eu não me engano, às vezes você não precisa ter um curso de enfermagem, alguma coisa assim. Você tem um ensino médio e tem esse curso. E existe, digamos assim, o técnico de enfermagem ou enfermeiro que se especializa nessa parte do cuidador. Qual que é a diferença assim, de um cuidador, digamos, profissional, que tenha esse entendimento mais técnico, mais da área da enfermagem, para esse outro cuidador que seria mais um acompanhamento mesmo?
Na verdade, assim, é bem essa questão mesmo do conhecimento. Hoje em dia, as pessoas que estão envelhecendo, elas buscam por uma qualidade em serviço, né? Até porque o serviço de um cuidador, ele não é um serviço que tem um valor muito baixo, né? É um investimento, certo? Então, as pessoas estão procurando cada vez mais pessoas que realmente que sejam profissionais, certo? Existe hoje esses cursos de formação de cuidadores, tá? São cursos rápidos, geralmente às vezes de um final de semana, né? Que, claro, prepara, ensina ali a pessoa a prestar o cuidado básico, né, para uma pessoa, mas que muitas vezes não é o ideal ou não é o suficiente, tá? Por exemplo, na minha empresa, na Cuidare, um dos requisitos que a gente procura realmente respeitar é essa questão do profissional que a gente contrata. A gente contrata técnico de enfermagem ou então pessoas que estejam fazendo o curso técnico, tá? Por mais que a gente ofereça um serviço de cuidador, tá? Que é um serviço básico ali de higiene e conforto, alimentação via oral, medicamento via oral, sinais vitais, um passeio, uma atividade, enfim, né? Nada de complexo, certo? Nada de procedimentos invasivos, nada disso. Por mais que isso seja simples, mas a pessoa tem que ter um certo conhecimento, um certo olhar para aquela pessoa que está sendo cuidada, certo? Por exemplo, eu nunca eu nunca passei por essa situação aqui, mas a gente conversa com outros franqueados, né? E a gente sabe, por exemplo, de pessoa idosa que estava tendo uma parada cardíaca, né? E foi socorrido de forma correta porque estava sendo cuidado por um técnico de enfermagem, entendeu? Uhum. Então, esse profissional, ele tem outra percepção, né? Ele vai observar de forma mais complexa se essa pessoa, de repente, está precisando de um outro auxílio, de um outro tratamento, de alguma coisa, de algum cuidado mais específico, entendeu? E a própria empresa, no nosso caso, a gente costuma dar essas orientações também para o nosso profissional, né? A gente não joga ele assim no mercado, de trabalho, lá na casa do cliente, e simplesmente ele vai lá, faz o serviço e a gente não tá nem aí, sabe? A gente sempre procura dar esse suporte, às vezes até um treinamento, uma capacitação, para que ele sempre esteja realmente atento e tentando prestar um serviço de maior eficiência, assim, né? Então, Porque isso é bem importante. porque o que eu vejo assim, né, Carol, muitas vezes a preocupação dos familiares são com aqueles idosos que já precisam de um cuidado maior. Às vezes você tem uma equipe maior, assim, né? Que vai o Uhum, fisioterapeuta, vai um fonoaudiólogo, às vezes vai um terapeuta ocupacional, tem um sim, técnico de enfermagem para tratar, de repente, de uma traco. Quando é uma pessoa que já tem uma debilidade, muitos familiares buscam por esse apoio mais profissional, né? sim. O que eu vejo Uhum, é justamente o que você falou, é aquele idoso que ainda tem uma saúde, uma mobilidade legal, um cognitivo legal, mas a família já não quer deixar sozinho. E sim, acha que por ele estar bem, pode contratar qualquer pessoa. E aí, quando a isso. gente chega, tanto na parte da fonoaudiologia, para dar alguns exercícios de rotina, alguma coisa de memória, ou para fazer uma organização, que a gente precisa dar algumas orientações para esse cuidador, ele não tem aquela base para conseguir entender melhor e até passar. Muitas vezes eu vejo que são pessoas que não têm um caderno de rotina, não anotam os sinais, os horários se tomou medicação ou se não tomou. Então, tudo isso o personal organizer acaba trabalhando com esses cuidadores para realmente passar para a família aquilo que está Uhum, acontecendo.
Não sei. É, inclusive, Tá me escutando? tô te escutando. Pode falar. É, isso, justamente, esse é o diferencial, muitas vezes, de tu ter um profissional capacitado, né? E ter uma empresa que realmente ofereça esse serviço. Por exemplo, nós entregamos um diário, que é o nosso diário do cuidador, né? Esse diário fica na casa do nosso cliente e lá é registrado tudo que é feito com aquele idoso naquele período, certo? É como se fosse uma evolução de enfermagem, né? Ali se registra sinais vitais, ali se registra medicamento, todas as atividades, tudo que foi feito naquele período. Então, se chegar um profissional, um fisioterapeuta, e pegar aquele caderno, ele sabe exatamente o que aconteceu no dia anterior, por exemplo, né? Ele mesmo até pode também registrar alguma conduta. De repente ele precisa, por exemplo, no caso do fonoaudiólogo, às vezes precisa que faça alguma atividade ou, enfim, algum procedimento durante a alimentação desse idoso, né? Tu vai deixar isso prescrito, né? Então, o técnico de enfermagem, ele vai executar e ele vai registrar, certo? Então, o fonoaudiólogo vai ver, não, olha, está sendo feito. Realmente, ele registra todos os dias que ele deu alimentação, tal, conforme foi prescrito por mim, né? E isso é fundamental para tudo, assim, ó. É uma segurança para a pessoa que está sendo cuidada, é uma segurança para a família, é uma segurança para todos os profissionais que estão envolvidos, né? Então, realmente isso faz um diferencial, assim, é um plus, como diz o outro, né? Ter um E eu profissional acho, realmente capacitado. e eu acho bem legal essa tua ideia do caderno, digamos, um caderno de rotinas, até para aquelas famílias que não têm o cuidador, né? Então, assim, a Sim, gente vê sim, muitas famílias que o idoso ele vai pulando de casa em casa, né? Passa 3 meses num filho, 3 meses do outro, ou então eles fazem rodízio entre os netos e os filhos para cuidar. Então, uhum, assim, é claro que a família ela não está, né? Como você falou aí dos sinais vitais, talvez não seja esse o foco naquele momento, porque nem tem um uhum, aparelho em casa, alguma coisa assim para ver pressão, batimento cardíaco. sim, Mas se a pessoa teve algum lapso de memória, se teve algum problema diferente do dia anterior, se conseguiu dar uma caminhada ou não, se o idoso disse que não queria então tomar banho ou comer, porque às vezes passa despercebido e você começa depois de 6 meses a notar algumas coisas que já começaram lá atrás. E algumas isso. doenças podem começar um tratamento mais lá para trás. E aí, quando Uhum, a pessoa vai poder falar, ai, mas há 6 meses atrás ele já fazia aquilo. Então, essa isso. ideia do caderno de rotinas é bem interessante, né? Sim, inclusive assim, né? Mesmo que a pessoa não tenha o profissional em casa, mas registrar toda a medicação que essa pessoa toma de rotina, os horários. Às vezes as pessoas têm dificuldade, mas tem como de repente tu identificar as caixinhas, né? Às vezes numerar ou colocar uma cor diferente. O que vai ser de manhã, de repente, coloca uma tarja amarela, o que tem que tomar de tarde é uma tarja vermelha. Enfim, tem N maneiras de conseguir organizar essa rotina desse idoso, né? E mesmo que ele não tenha um profissional, né? E às vezes um familiar ajudar a ter esse controle, né? Porque tem pessoas que têm idade, que são lúcidas e têm condições de se cuidar, mas muitos não, né? Então precisam às vezes desse auxílio e é bem importante que tenha essa organização, né? Carol, uma dúvida que eu sempre tenho e que geralmente eu pergunto, às vezes a gente acaba perguntando para o cuidador, mas nem Uhum, sempre o cuidador responde também aquilo que de repente a empresa que está por trás. Então, às vezes a gente acaba tentando falar com o enfermeiro responsável, né? Por exemplo, eu como uhum, personal organizer, ou qualquer outro profissional, geralmente da saúde que vai.
e a gente acaba falando com o familiar e passa uma certa rotina ou determinados exercícios. Esse cuidador que é da tua empresa, ele pode ocupar um período do tempo dele fazendo esses exercícios ou não? É só o familiar que tem que fazer? Como que funciona na tua empresa? Então, se forem atividades e que ele tenha, que ele possa ter aptidão para desenvolver, com certeza, tá? Tudo que tiver relacionado ao cuidado com o assistido, tá? O profissional da minha empresa, ele tem que desempenhar, certo? Inclusive até, por exemplo, vai dar um banho no idoso. Tu vai dar um banho numa pessoa idosa, ajudar num banho, esse banheiro vai ficar molhado, esse banheiro vai ficar bagunçado, com certeza, né? Então, terminou o banho, o cuidador, ele tem que ir lá, ele não vai fazer uma faxina no banheiro, mas ele vai organizar o banheiro, ele vai secar o banheiro, certo? Ah, a cama do idoso está desarrumada, ele vai arrumar a cama do idoso, certo? Tudo que tiver relacionado ao bem-estar e ao cuidado dessa pessoa, o cuidador, ele tem que fazer, ele tem que desempenhar, tá? É interessante. Sem... Aham, porque geralmente a gente passa as atividades, né? Ah, hoje vamos Hum, fazer uma atividade de memória, amanhã um quebra-cabeça, no outro sim, dia apresentar um álbum de fotos. São atividades mais tranquilas que qualquer familiar pode fazer, a gente só dá um significado para aquilo, né? Mas eu vejo como outros profissionais, digamos, de físio, de fono, que são, às vezes, algumas atividades um pouco mais complexas, né? Essa questão da uhum, alimentação, verificar quantas vezes se está demorando muito tempo para engolir, se não está. Isso é um pouquinho mais complexo. E às vezes tem esse joga-joga, né? A família quer que o cuidador faça, e o cuidador também sabe que é importante a família também olhar, porque pode ter um horário que o cuidador sim, não esteja ali, né? sim. Às vezes o serviço do cuidador é só durante o dia, à noite não tem cuidador, aí a família que cuida. Então, todo mundo tem que estar envolvido, na verdade, né? Todo mundo tem que saber o que está acontecendo e tem que estar envolvido, né? Isso é fundamental. E outra coisa assim, Carol, e como que o cuidador pode fazer? Eu vou te colocar numa saia justa. Pode falar. Às vezes eu vejo assim, ó, não é por mal, claro, toda família faz por amor e por pena, né? Mas, por exemplo, assim, Uhum, principalmente quando o idoso não pode fazer alguma coisa, né? Então, por exemplo, assim, ele não pode comer comida muito salgada porque tem pressão alta. Ou ele uhum. não pode comer doce porque é diabético. Ou, de repente, sei lá, não pode beber uma cervejinha e aí no final de semana a família está toda reunida, assim. Como que se porta um cuidador quando ele percebe que a família não está seguindo as orientações dadas tanto por vocês da empresa, como por Uhum, qualquer outro profissional? Eu passei bastante com isso na Fono, principalmente uhum. com pacientes com sonda que não podiam se alimentar e a família, por pena, dava muita coisa, Tava com- né? Então, Uhum. assim, qual que é o papel do cuidador, assim, o que ele precisa fazer nesse momento? O que a gente orienta é o seguinte: o cuidador não vai entrar em atrito com a família, certo? Mas o que ele deve fazer? Ele deve falar, né? Olha, foi dado doce, né? O seu fulano é diabético, não deveria e tal. Ele tem que registrar isso é bem importante que seja registrado no nosso diário, porque se acontecer um pico de glicemia, algo assim com esse paciente, tá lá escrito por que aconteceu. É uma segurança para o profissional, uma segurança para a empresa, certo? E a gente sempre orienta que isso seja passado para nós, ou para mim, ou para minha sócia, que é a Franciele. Porque a gente vai dar um jeito de conversar com essa família, entendeu? Olha, né, a cuidadora tem relatado que tem acontecido isso, isso não deveria ser oferecido, porque né, o seu fulano não pode comer, e isso pode trazer algum problema. Enfim, a gente tenta, né? Agora, claro, se a gente vê que não resolve, é uma coisa muito delicada. Não tem como tu também ir lá e querer mandar dentro da casa da pessoa,
né? Então, o fundamental, deixar registrado o que está acontecendo, né? Que foi dito que não deveria, mas a família não quis escutar. E sempre falar para a gente, para que a gente tenha, de repente, uma conversa com a família, né? É o que geralmente a gente faz, entendeu? Isso é com várias coisas, né? Várias situações, assim, que muitas vezes a gente tem que interferir para fazer o meio de campo, né? Por isso a importância da gente sempre estar muito de perto, assim, vendo o que está acontecendo na casa dos nossos clientes e sempre procurando obter informações e não deixar a coisa assim correr solta, entendeu? Então, É, isso é importante. eu vejo que tem os dois lados, né, Carol? Porque muitas vezes os idosos também não são fáceis, né? Não, A é gente muito sabe, difícil. a gente Eles, sabe que eles fazem coisas escondidas, né? Eles são teimosos. Não é fácil lidar com idoso, né? Às vezes é mais difícil do que cuidar de uma criança, né? eu E mas é por isso que sim, ó, que a gente quando entrevista candidatos para trabalhar com a gente sempre busca realmente pessoas que têm perfil mesmo para trabalhar com idoso. Pessoas que a gente vê, percebe que gostam realmente de trabalhar com isso, que já têm uma certa experiência. Então, a gente sempre prioriza esse tipo de profissional, porque a gente sabe que não é fácil, né? Cuidar de pessoas assim com idade. Principalmente muitos que têm já problema de demência, né? Então, tem que ser realmente uma pessoa capacitada e que tenha talento para fazer isso, né? Não é qualquer pessoa. Eu vejo assim pelos dois lados, né? Porque muitas vezes, quando o cuidador presencia que o idoso está fazendo a coisa errada, né? Ou comendo escondido, ou querendo fazer, o cuidador ele consegue falar para a família, muitas vezes, né? Ó, o seu plano quis Uhum. fazer assim, isso. Mas quando é a família que faz, a gente não tem como falar para o idoso, a gente não tem a quem recorrer, porque muitas vezes é a família Sim, que te contratou, né? Então, assim, como que tu vai é, falar para a família que o que ela está fazendo está errado? Então, também a é. gente tenta, né, de todas as maneiras explicar, não o certo ou errado, mas o mais ajustado, né, o mais coerente para aquilo ali, Uhum. e a família vai seguir. E eu ia te perguntar justamente isso, assim, a gente vê em todas as profissões, né, inclusive também como personal organizer, não é todo profissional que está habilitado a trabalhar com idoso. E a gente Uhum. tem aí que são os idosos e a gente chama de desorganização crônica, que são aqueles acumuladores, né? Então você entra naquela casa cheia de cacarequinho, não consegue Uhum. das memórias, e aí tem muito papel, muitos documentos, muito livro, e aí também afeta essa parte respiratória. Tu já teve algum caso assim, Carol, que teve que ter uma intervenção um pouco mais forte, por causa dessa desorganização incomodando a parte da saúde? Não, não, Gi, esse tipo de situação eu nunca tive, assim. O máximo que às vezes já me aconteceu é de a gente chegar na casa do cliente e perceber que a dinâmica ali da coisa não é legal. Tipo, às vezes instalam, vamos supor, a cama e fazem um quarto provisório para o idoso num lugar que não é adequado, de uma forma que não é adequada, às vezes uma cama que não está adequada, sabe? Isso sim, isso a gente se depara e a gente sempre procura orientar, né? A gente diz, olha, isso aqui não é legal, isso aqui teria que mudar. Alguns aceitam, né, de bom grado e tentam reajustar e fazer de acordo. Outros são resistentes e dizem que não vão fazer. Então é aquela coisa, Uhum, aí a gente acaba tendo que se adaptar, né? E de repente, aos uhum. poucos, ir conseguindo modificar um pouco aquilo ali tudo. Mas
não cheguei assim a ter esse problema realmente grave assim de ter tanta coisa e tanto cacareco que existisse estivesse prejudicando, né? Mas essa questão de às vezes não estar bem acomodado, a coisa não, isso aí sim, isso já aconteceu, sabe? Inclusive, eu fiz uma live semana passada com outra personal organizer, com a Gisele, falando justamente sobre isso, assim, né? Principalmente nesse momento agora que tem idoso indo morar com os filhos, que daí Uhum. tá, um escritório vai virar quarto. Então, justamente essa questão da cama que você falou, né? A pessoa tá ali a vida inteira saindo pelo lado direito. E aí encosta o lado direito na parede, ela tem que sair pelo lado esquerdo. Ela já se perde um pouco, até ela Sim, se adaptar, né? Então, tentar deixar a cama com a saída para o mesmo lado. A questão dos tapetes, né, Carol, que também interfere muito com quedas, né? Que sim. muita gente, pela parte decorativa, quer enfeitar com os tapetes e de repente não É, coloca um tapete adequado, né? já aconteceu muito isso. Principalmente quando são famílias assim que o idoso, principalmente quando é no caso de idosa, né, de mulher, que ela mora naquele apartamento uma vida inteira. Aí ela tem aqueles tapetes que uma vida inteira ela teve, né? E aí, às vezes, vaidosa, muito ligada à casa, e aí a gente chega, tá toda aquela montoeira de tapete. Aí a gente fala às vezes pro familiar, né? Pro filho, para uma filha, olha, esses tapetes. Assim, alguns já olham pra gente e dizem assim, olha, não adianta, já tentamos tirar, não aceita de jeito nenhum. Acontece muito isso, sabe? Que às vezes, por mais, às vezes, demência que tenham, não adianta. Tu não consegue, não esquece aquilo ali e não adianta que não aceita, sabe? Então, assim, não tem como, às vezes, tu brigar, né? Mas a gente sempre fala. A gente, quando vê, a gente fala. A gente não deixa isso passar despercebido, entendeu? Eu Então, vejo, às vezes, a gente dá até um jeito de colocar um antiderrapante embaixo, uma fita, alguma coisa uhum, para dar uma filha, uma isso, segurada, né? uhum, isso. Outra coisa que eu vejo bastante, eu não sei como é que acontece aí contigo, se tem alguma orientação sobre isso, é com relação assim, ó, quando tem uma poltrona ou uma cadeira que ela é muito alta, que o idoso não consegue botar o pé no chão. E aí, quando Hum, ele vai dar aquela alavancada para frente, a cadeira vai para trás, né? Então, assim, eu sempre costumo verificar onde que é a posição que o idoso mais fica na casa, para uhum, justamente tentar evitar com que a cadeira fique encostada da parede ou que seja uma poltrona mais reforçada, né? sim. Existe, assim, dentro do teu trabalho, dentro do cuidador, alguma coisa voltada mais para essa questão não só de barra, de acessibilidade, mas essa questão geral, assim, vocês fazem essas orientações também? A gente faz, tá? E às vezes quando a gente vai no primeiro momento fazer uma visita na casa do cliente, a gente observa, né? Mas muitas vezes, às vezes a gente também não consegue adentrar tanto no espaço do Uhum, idoso. Tem idoso que às vezes de primeira assim não concorda. Então, vamos supor, às vezes eles não deixam a gente conhecer o quarto deles na primeira vez, assim uhum, que a gente vai, né? Então, mas aí quando o cuidador começa a fazer o serviço, a gente sempre pede para que ele vá passando isso para a gente, ou até mesmo quando o cuidador assim ele já tem uma certa experiência, ele mesmo tem autonomia de chegar para o familiar e dizer, olha, essa poltrona aqui não é muito ideal para o seu fulano ficar sentado. Quem sabe a gente providencia uma outra poltrona ou faz uma adaptação. Eu acho que seria melhor ficar em tal lugar. Tem muito profissional nosso que já tem esse não, né? conhecimento, né? E esse feeling, assim, de já realmente passar isso para a família, né? Então, às vezes a gente nem precisa nem a gente interferir. Ele mesmo já se prontifica, entendeu? Isso que eu tô te falando, ó. A importância de ser uma pessoa, um profissional que tenha conhecimento, né? Que E, tenha experiência com idoso, assim, Carol, cuidado. como eu tinha te falado antes, né? Eu não faço umas lives muito compridas de uma hora, porque eu acho que a concorrência aí Sim. tá muito grande, né? A gente geralmente faz aí
uma live de 30, 40 minutos por aí. A gente já está quase assim chegando no final. Então, assim, Tá, para que a gente não perca, eu vou desativar os comentários. A gente faz tá, uma foto, né, para ficar tá. registrada. Tá bom. E aí depois eu volto com os comentários. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente vai tentando responder. Senão a gente vai para os nossos comentários finais, tá bom? Eu vou desativar aqui os comentários, então. Tá. Pronto. Então eu vou pedir para que alguém que esteja assistindo a live, eu vou parar de falar um pouquinho, para a gente fazer uma fotinha e, por favor, vocês façam para a gente, tá bom? Ah, é aquele momento que a gente fica meio estátua, né? Será que alguém Aham. conseguiu bater? Vamos ver aqui. Vamos ver. Pronto. Isso. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, né, de alguma experiência aí como cuidador de idoso, ou que for ver depois, né, porque vai ficar salva no IGTV, e depois eu coloco no Certo. YouTube também. Então, se alguém tiver Uhum. alguma dúvida, quiser, né, fazer algum comentário, alguma pergunta, pode chamar, a Carolina. Como que tu tá no Instagram, Carol, para as pessoas te procurarem? Pela Cuidare, como é que é? Eu tenho o meu pessoal, que é o Carolina Save, acho que é @Carolina Save. E, e tem daí as páginas das duas Cuidares, que é Cuidar São José, Cuidar Florianópolis. Então é Cuidar Florianópolis e Cuidar é, SC, isso, Uhum. Tá. tá? E assim, se alguém tiver interesse de ser um cuidador da Cuidare, o que que ela precisa ter? Qual que é o perfil da pessoa e a parte técnica? Bom, a gente procura pessoas que realmente tenham uma certa experiência, que gostem, né, de cuidar de pessoas de idosos, tá? Que de preferência tenham o curso técnico de enfermagem ou estejam cursando o curso técnico, certo? E que sejam pessoas assim que tenham desenvoltura, né? Nossos clientes são clientes, de certa forma, assim, mais exigentes, então que tenham uma certa postura, né? Enfim, pessoa que realmente tenha já assim um envolvimento mesmo com esse tipo de trabalho, tá? Muita E, paciência e amor em função, né? exatamente, muita paciência e muito amor pela profissão e principalmente por pessoas. Eu digo que para trabalhar com isso tem que gostar de pessoas e saber lidar com pessoas, né? Porque é isso, é isso. Eu vou responder a nossa amiga Geraldine, que entrou aqui. Sim, G, as lives ficam salvas no IGTV. E depois eu também coloco no YouTube, tá? Ah, tá. Tu Gente, tens o teu canal lá, né, Gi? tenho, No isso. YouTube. Uhum, tá. Vem se tiverem mais alguma perguntinha sobre idoso, sobre personal organizer, enfermagem, vocês façam aí. Enquanto isso, Carol, se tu quiser deixar as tuas últimas palavras, recomendações. Ah, deixa eu só passar, Gi, que tu falou dos profissionais, eu vou deixar como é que a gente faz a seleção. Geralmente eles encaminham o currículo deles para o nosso e-mail da empresa, e aí a gente marca uma entrevista, dia, horário, para fazer essa entrevista com eles, tá? No momento a gente está fazendo as entrevistas também de forma online, tá? Quando não tinha o problema do Covid, a gente fazia no nosso escritório, que a gente tem um escritório ali na Gama Dessa, na Alto Gama Dessa, na Casa do Barão. Mas por conta agora da pandemia, a gente está fazendo de forma online, né? Então, ele manda para o nosso e-mail, que é o florianopolis@cuidarebr.com.br. Repete, Carol. Florianopolis, @cuidarebr.com.br.
Aí depois eu coloco ali embaixo do IGTV também para ficar salvo. Aham, isso. E aí nós temos as páginas também no Instagram, né? Que as pessoas podem acessar, nos acompanhar lá. E tem o meu Instagram pessoal, né? E da Franciele, que é minha sócia também, né? Hum. Então seria isso. Para mim foi bem bom, foi a primeira vez que eu participo de uma live, né? Mas foi bem bacana. Eu consegui, assim, falar da minha empresa, isso é importante, e falar um pouco desse assunto como um todo, que, que tá tão, assim, em evidência. A população está envelhecendo, as pessoas estão vivendo mais tempo, né? Então, a tendência é que esse serviço seja utilizado cada vez mais. E uma coisa importante que eu penso como, não só como empresa, mas como profissional da área da saúde, né? As pessoas acabam procurando um cuidador quando muitas vezes esse idoso já está muito idoso e ele já está realmente muito doente, né? Às vezes com uma demência muito já avançada, e aí a família não consegue mais lidar com aquela situação, então acaba contratando um profissional. E, claro, isso é importante, claro, mas o que eu acho é que as pessoas poderiam pensar um pouco mais em trazer esse cuidador enquanto esse idoso ainda é saudável. Porque eu acho que isso vai trazer uma qualidade de vida muito melhor para esse idoso, né? Porque muitas vezes a família não consegue dar atenção para eles se sentem sozinhos, e às vezes tendo um cuidador, ele vai ter companhia, esse cuidador vai estimular ele a fazer atividades, vai sair com ele para passear, vai acompanhar ele nas atividades. Às vezes até numa viagem, a gente tem profissional que, se precisar acompanhar numa viagem, num passeio, na casa de um filho, esse profissional vai. Tem profissional nosso que tem habilitação, então se precisar levar para qualquer lugar, esse profissional nosso ele pode levar, né? Então, assim, ó, que de repente as famílias se atentem um pouco mais para isso, para que a pessoa tenha uma qualidade de vida, e não só lá quando ele realmente está lá, às vezes acamado, demente, e que ele precisa de alguém só para ir lá dar banho e trocar uma fralda. Entendeu? Eu acho que dos meus objetivos de trazer a empresa para Florianópolis é tentar mostrar isso para as pessoas, do quão é importante ter esse cuidador em casa, não só lá no final da vida desse idoso, entendeu? Isso que você falou, Carol, foi ótimo, assim, porque era o que eu ia finalizar. Eu acho que essa pandemia que veio agora deixou ainda mais os idosos mais frágeis. Então, assim, Isso. infelizmente, é o grupo de risco, é o que não pode sair em casa, né? Hoje a gente teve uma notícia aqui que um shopping de Joinville foi multado porque tinham idosos dentro e não pode. E aí também tu pensa, o idoso quer sair, aí a loja como que fica de não deixar entrar. Então tá tudo assim muito à flor da pele, digamos, né? E como Então, é que tu assim, faz? Fala. então é o que eu vejo assim, ó, se você deixa um idoso dentro de casa sem nada, porque você precisa trabalhar e tem outros afazeres e não consegue dar, ele vai assistir televisão, né? E ele vai começar a se sentir inútil, porque ele não está na casa dele, muitas vezes está na casa do filho nesse período. Aí ele só vê desgraça na televisão, daí ele vai ficando cada vez mais deprimido, a família não percebe, é bem isso que você falou. Quando chega a doença, aí contrata. Se você tem um cuidador, principalmente o que já é um profissional que já consegue observar isso, vai observar essa questão não só da demência, mas como uma depressão, que tipo de Uhum. atividade ele gosta. Ele vai ocupar um pouco mais a cabeça para ter coisas melhores, uma parte cognitiva mais desenvolvida, talvez uma atividade física. Então, tudo isso faz com que ele permaneça mais saudável mais tempo, Uhum. não em algumas doenças mais rápido, porque a gente sabe, né, que hoje em dia a pessoa vive muito, então
todos nós vamos ficar dementes um dia se a gente viver o tanto que está se esperando que a gente viva daqui para frente. Com um cuidador profissional, ele vai ter mais segurança do que uma pessoa que não tem, né, essa habilidade. Então, assim, foi ótima essa tua fala, né? A gente precisa de segurança e autonomia para eles naquilo que eles podem fazer, né? E duas coisas que acontecem muito. Uma delas a gente escuta muito isso, de pessoas que telefonam, né, pedindo orçamento, enfim, de como é que funciona o serviço, e relatam assim pra gente: ah, o meu pai, ele estava bem até 15 dias atrás, mas aí ele caiu, ele fraturou o fêmur, e aí agora ele tá assim meio confuso, ele tá, né? Então assim, isso é muito comum. Então assim, ó, muitos idosos acabam caindo e fraturando às vezes um osso, né, um fêmur, uma clavícula, enfim. E o fato deles ficarem limitados, às vezes no fundo de uma cama, não poder se movimentar, isso deprime de uma tal maneira, e isso muitas vezes é o start para começar o processo da demência. E então, assim, ó, então eu penso assim, ó, se essa pessoa de repente tivesse um cuidador com ele, ele não teria tido a queda, ele não teria caído, não teria fraturado aquele fêmur. Entendeu? Teria evitado isso. Essa demência poderia chegar num dia? Poderia, mas ela poderia chegar um pouco mais tarde. Entendeu? A gente costuma dizer, Carol, isso também tu deve ter passado, porque quem trabalhou em hospital já escutou essa frase, que cada vez que um idoso vai para um hospital por um problema físico, ele piora muito o emocional e o mental. Então, uma infecção urinária, ele volta muito pior. Aí ele quebrou alguma coisa, ele volta muito pior. Ele teve uma pneumonia. Então, assim, o físico vai caindo, mas o mental e o emocional cai muito mais a cada ida ao hospital. E outra coisa também, às vezes a dinâmica familiar, né, é o idoso, lá às vezes com 80 e poucos anos, né, que é cuidado pela filha, vamos supor, né? Mas a filha, ela também já está idosa. Às vezes é uma filha que está lá beirando já os 70 anos. Então, assim, ó, é um idoso, muitas vezes, cuidando de outro idoso. E isso traz, às vezes, muito transtorno, porque a pessoa que está cuidando já não tem mais a mesma paciência, já não tem mais a mesma habilidade. Então, ela não consegue cuidar daquela pessoa direito, a pessoa também não é cuidada de forma adequada, né? Então, é mais um fator da gente observar do quanto que é importante realmente ter uma pessoa específica para cuidar de uma pessoa que realmente que precise, né? Então, eu acho que isso é bem importante. Eu adorei o papo, gostei muito, queria te agradecer de novo por ter aceitado esse convite, né? A gente não pode deixar de agradecer a nossa amiga Carla Silva, que foi uma incentivadora da live, né? Que deu um empurrãozinho para que a gente fizesse. E conta comigo aí para o que tu precisares, né? De auxílio da minha. E a gente vai se encontrando e vai se falando como a gente vem fazendo aí nos bastidores. Queria te agradecer mais uma vez, então. Eu que agradeço também muito, Gi, pela oportunidade, tá? Foi muito bacana mesmo. Consegui, assim, colocar um pouco daquilo que eu faço e daquilo que eu penso a respeito, né, de toda essa questão do cuidado com o idoso. E também, né, a gente trabalhar em parceria seria muito bacana. De repente, um dia eu chegar na casa de um idoso e eu ver a necessidade de um personal organizer e poder contar com o teu trabalho, né, com as tuas dicas, enfim, e vice-versa, né? Isso é uma troca de experiência e de conhecimento muito, muito legal, né? E que, meu Deus, é fundamental no dia de hoje, né? Fundamental. Então tá, pessoal, então a gente vai encerrando por aqui. Eu agradeço a participação de todos, né? De novo, né? Vai ficar salvo no IGTV, vai ficar salvo
no YouTube. Se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar a gente que a gente vai responder. Tá Com certeza. bom? Precisando de alguma Vamos, orientação ou de um serviço de cuidados de idosos, a gente aqui da Cuidar está disponível também. Tá tá bom? certo. Um Beijo, beijo, Gi. fica bem. Beijo. Que Tchau, tudo passe tchau. logo. Tá Tchau. bom, tchau.